O funcionamento do cérebro é um dos maiores mistérios da humanidade. E uma das características mais fascinantes do órgão é a sua capacidade de adaptação a situações mais adversas. E sobre esse assunto eu conversei com o neurocientista Miguel Nicoleles, que é um dos maiores cientistas do mundo nessa área, que é autor do livro O Verdadeiro Criador de Tudo. Acompanhe. Bom, esse livro resume a minha carreira inteira de 40 anos, né, de pesquisas. Ele foi escrito num período de 5 anos, de 2015 a 2019, mais ou menos, final de 2019, mas ele resume trabalhos que eu realizei desde quando eu fazia pós-graduação aqui na Universidade de São Paulo e fui para os Estados Unidos 32 anos atrás. Agora, a gente vê que o senhor é bem crítico quanto à pandemia, né? Tanto nas entrevistas, nas redes sociais. Você considera que esse é um dos momentos mais críticos, até o senhor disse numa entrevista. Por que você considera isso? No momento, nós estamos há vários meses já vivendo um período de adaptação mental, onde as pessoas começam a buscar qualquer tipo de desculpa para descontar o fato que até ontem, por exemplo, nós tivemos oficialmente 80 mil casos, que é um número subnotificado 3, 5 vezes. Então, nós estamos tendo números muito parecidos com o começo do ano, quando a Omicron nos atingiu. E por isso que eu considero muito perigoso, porque quando você baixa a sua guarda, esse vírus tira vantagem da gente, né? Ou seja, o que muita gente fala é que o pior já passou, que não é uma bem a verdade, né? As pandemias, elas são imprevisíveis, porque nós estamos lidando com fenômenos naturais estocásticos, aleatórios, como é o surgimento de mutações. E, infelizmente, nós removemos máscaras muito cedo, nós abrimos certas atividades que provocam grandes aglomerações muito cedo, e o mundo todo está vendo esse reflexo, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, nós estamos tendo hoje uma emergência novamente na Califórnia. É um crescimento de 125% em uma semana nos casos. Com certeza. E além da Covid-19, da pandemia, surge mais outra, né? A varíola dos macacos, por exemplo, com casos suspeitos, né? Como que o cérebro vai lidando com isso? Tem a Covid, agora vem a varíola dos macacos, ou seja, uma adaptação, como o senhor disse, né? O cérebro tem a grande qualidade do cérebro humano, que nos diferenciou dos primatas que vieram antes de nós, é a capacidade de abstrair, de criar abstrações que se transformam em coisas mais importantes para nós, seres humanos, do que a própria realidade da vida natural, no mundo natural, mas também ele tem essa capacidade impressionante de se adaptar às circunstâncias, né? O cérebro evoluiu para nos conferir o máximo de grau possível de adaptabilidade ao ambiente que nos cerca. E nós estamos fazendo isso durante a pandemia, só que certas abstrações que são deletérias ao componente dedicado ao combate à pandemia, se transformaram em coisas mais importantes do que a nossa sobrevivência. Então, você vê comportamentos humanos em grande escala que são contraproducentes, né? Quando, por exemplo, em julho do ano passado, o governo britânico liberou todas as atividades numa medida drástica que poucos epidemiologistas entenderam, um grande grupo de jovens se aglomerou no centro de Londres para voltar aos bares, às casas noturnas, né? E o que nós vimos 2 semanas, 3 semanas depois foi uma explosão de casos nessa faixa etária. Ou seja, aquela angústia por reaver, por readquirir o contato social em grande escala foi maior do que o medo de que uma variante, né, não era nem a Omicron na época, era a Delta, né? Foi maior do que o medo de se infectar. E hoje nós sabemos que 2 milhões de habitantes do Reino Unido estão convivendo com sequelas crônicas. Doutor, obrigado pela sua participação aqui no Esta Manhã. Fica o convite para voltar mais vezes e até a próxima, viu? Foi um grande prazer, muito obrigado pelo convite.